Apresento aqui uma breve análise de conjuntura da guerra cultural em curso no Brasil, tendo por base o artigo publicado pelo site El País em sua versão eletrônica em português, O Discurso de Ódio que está envenenando o Brasil, de José Hermida, diretor desse órgão de imprensa espanhol. De imediato, este artigo soma-se à impressionante avalanche de representações negativas que estão sendo coladas pela grande mídia no nascente movimento conservador. Refiro-me aqui, principalmente, aos ataques ao filósofo Olavo de Carvalho, ao deputado Jair Bolsonaro ou, por exemplo, à coordenadora do Livres na Bahia, que foi chamada de lixo pela TVE local. O irônico é que os incipientes grupos de direita, tal como a mídia os apresenta às massas, estão sempre sendo associados com as elites políticas e com o grande capital, mesmo que eles, na realidade, necessitem de canais alternativos, como as redes sociais ou o WhatsApp, para divulgarem suas ideias. O próprio autor do texto, que é editor de um braço de mídia internacional, reconhece que os grupos mais à direita contam basicamente com as redes sociais para se expressarem. Diz ele, mensagens assim de direita martelam diariamente as redes sociais. Fecha aspas. Bem, contradições à parte, um dos petardos mais constantes contra os grupos esquerdistas no Brasil, contra os grupos não esquerdistas no Brasil, é aquele que os intitula de discursos de ódio, de forma genérica e abstrata. A própria pecha aí transparece um ódio a tudo que não expresse os símbolos criados pela intelectualidade acadêmica marxista, multiculturalista, ou pelos jornalistas da grande mídia, ou pelos adeptos do estilo de vida da Beautiful People da rede global. Por exemplo, na UFBA, durante ato contra a exibição do filme O Jardim das Aflições, se viu um cartaz escrito Morte aos Cristãos. O grupo seleto descrito acima, essa intelectualidade toda, no qual muitos estudantes universitários sonham pertencer, nós iremos aqui chamar de inteligência tupiniquim. Já que necessita cada vez mais da direção intelectual estrangeira, ao mesmo tempo que possui um desejo incontido de controlar os corações e as massas do povo brasileiro. Um prazer mórbido de influenciar a massa com o seu comportamento e ideais progressistas. Então, este grupo tem a tendência de se deprimir ou de se ofender teatralmente quando percebe que alguém está operando os contrapontos ao seu sonho de domínio cultural absoluto. Este jornal, El País, não se dirige à grande massa brasileira, nem ao empresariado, mas é órgão voltado para essa inteligência tupiniquim. A sua reportagem tenta, de alguma forma, unificar as percepções desse grupo sobre o contexto da guerra cultural ora em curso. O sentimento de grupo da inteligência tupiniquim é algo que precisa ser mantido, alimentado a todo custo, já que seu esfacelamento ou a simples perda de seu prestígio social pode acarretar sérios riscos às agendas globalistas operantes no Brasil. Assim, o autor vai se dirigir diretamente aos seus pares, artistas, professores, feministas e jornalistas. Como ele diz, retransmitindo os 3 símbolos principais para o enquadramento cognitivo dos conservadores no contexto brasileiro, que são, vamos ver, discurso de ódio, e aí o termo é fascistas, caça às bruxas, que é inquisidores, o termo que é utilizado,
e radicalismo, né? Usando um termo aí como se todos os conservadores fossem violentos. São estes os símbolos que a inteligência tupiniquim vai operar contra os conservadores na guerra cultural. Tá? E o ponto fraco desta operação está na fragilidade intelectual da análise de conjuntura presente neste grupo, a qual o artigo do El País é um exemplo. Então, o artigo do jornal inicia com algumas sínteses, aliás muito mal elaboradas, que apresentam o pensamento de direita no Brasil para melhor o menosprezar. Então, o autor cria essas sínteses, aí talvez, de suas impressões confusas, para enquadrá-las como absurdamente irreais. Tá? Numa delas, ele diz que os conservadores pensam que, abre aspas, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o bilionário norte-americano George Soros patrocinam o comunismo. Fecha aspas. Então, bem, o ex-presidente tem dinheiro para ter uma boa vida, mas não para patrocinar movimento algum. Ele é um agente, certo? Um funcionário dos órgãos globalistas em nosso país. George Soros, este sim tem dinheiro para sustentar uma pleiade de ONGs e de serviços de informação ao redor do mundo, como faz, evidentemente. Mas o autor se faz aí de desentendido justamente para o grupo que recebe financiamento de agências internacionais. Seu dinheiro de Soros não vai para a construção do comunismo em seu estilo soviético. Ele o faz para fomentar a concentração de poder político e de capital através do enlouquecimento da massa, promovendo as agendas dos fóruns internacionais, que a inteligência tupiniquim tanto aprecia. Por sinal, este grupo, num sintoma de extrema alienação ou de esconde-esconde, né, essa inteligência, parece que sofre aí de uma estranha fobia, para não conseguir enxergar quem são seus verdadeiros patrões. Por acaso, alguém aqui, né, acredita que Soros não atue politicamente no mundo e no Brasil, com todo o dinheiro que destina apenas para a Open Society Foundations? Bem, mas o autor não se limita a sintetizar do seu jeito o pensamento conservador no Brasil. Ele também sintetiza suas ações de campo. Então, ele começa tipificando em uma delas o crime de tentativa de agressão. Né? Diz ele, abre aspas, exaltados, tentaram agredir em São Paulo a filósofa feminista Judith Butler, aos gritos de Kane a bruxa, fecha aspas. Bem, a filósofa aí, ela foi alvo de uma campanha de repúdio às suas ideias, bem como a sua presença em nosso país. Mas o pior que tal filósofa passou aí nessa sua estada no Brasil foi um escracho, né, público no aeroporto por uma senhora, já em idade avançada, né, com cartaz, mas não houve nenhuma tentativa real ou mesmo planejada, acredito eu, de agredi-la fisicamente. Bem, o jornalista esquece que quem está sofrendo verdadeira censura com ações violentas dentro da universidade pública é o filme Jardim das Aflições. Tá? Então, outra ação conservadora relatada foi a denúncia da exposição Queer Museu em Porto Alegre, a qual era financiada pelo Banco Santander. Será que não pareceu aí estranho ao autor, né, que um grande banco internacional financiasse uma exposição que levava crianças para verem várias cenas de sexo, inclusive com animais, e não as ações de campo de grupos de direita? Por que o Santander financia as exposições e não os grupos de direita, né? Então, diz ele que, abre aspas aqui,
Depois de uma vida dedicada a organizar exposições artísticas, Gaudêncio Fidelis, de 53 anos, se viu estigmatizado quase como um delinquente. Veja bem. Seu crime foi organizar em Porto Alegre a exposição Queer Museu, na qual artistas conhecidos apresentaram obras que convidavam à reflexão sobre o sexo. Olha que bonito, né? Bem, primeiro, crianças eram convidadas para verem essa exposição, né? E este foi o ponto central da crítica conservadora, né? A ida de crianças a essa exposição. Segundo, em relação à delinquência, né? Houve sim um crime, né? Nela, tipificado no Código Penal brasileiro, que é o crime de vilipêndio público de ato ou objeto de culto religioso. Né? Para contextualizar aqui, para relembrar, havia em tal exposição uma obra com várias hóstias, né? Que estavam gravadas palavras obscenas. Então, além disso, né, o curador da exposição considera, ao falar para esse jornalista do El País, que o fato de ter que prestar um depoimento a uma CPI do Senado que investiga abuso infantil seria uma ação de terrorismo de Estado, né? Então, chamar ele para a CPI é terrorismo de Estado. Entretanto, aí, ele não conseguiu, né, na última instância judiciária, no STF, um habeas corpus para não comparecer na CPI. Ele tentou não comparecer à CPI e afirmou que, abre aspas, a decisão do ministro consolida mais um ato autoritário de um estado de exceção que estamos vivendo. Veja bem, né? E deve ser vista como um sinal de extrema gravidade. Então, sim, mostrar aquelas cenas todas para crianças não é um estado de exceção, não é sinal de extrema gravidade, né? Mas chamá-lo para a CPI é esse sinal, né? Bem, ao compactuar com esta visão dos fatos, o jornalista do El País não questiona a mentalidade do curador. Por que um órgão político representativo do país, o Senado, o agrediria ao convocá-lo a prestar depoimento? Será que os curadores estariam aí isentos de responderem pelas exposições que realizam para o público infantil? Bem, será que ao captar dinheiro público com a alegação de que serviria para a educação de crianças, ele não teria que dar explicação aos órgãos públicos sobre os conteúdos sexuais e de vilipêndio a culto ali, que foram ali expostos? Bem, conforme a mentalidade do curador, o campo da arte gozaria de uma completa soberania, sendo que poderia praticar qualquer crime que quisesse, né? Por que não aí um assassinato, desde que fosse numa obra aí dentro de uma performance de arte. Então, passando aqui para outro episódio narrado pelo autor do texto do El País, né? Foi então essa performance do Man, né, com o rapaz lá pelado, a qual descreve, abre aspas, grupos ultraconservadores voltaram a organizar um escândalo nas redes, difundindo as imagens de uma menina que estava entre o público com sua mãe e que tocou no pé do artista. Olha, né, que coisa mais singela, né? Ela tocou no pé do artista. Então, entre aqui o grupo de ultraconservadores, deveria estar certamente a dona Regina, que no programa da Global Fátima Bernardes, questionou que não achou certo incentivar uma criança a tocar num homem nu. Então, para o desespero ali do Beautiful People ali presente no programa. Bem, o autor se esqueceu de expor uma ação dos conservadores aqui nesse caso, né? Que capitalizaram a fala da dona Regina nas redes sociais.
talvez não quisesse explicar os motivos que fazem a Rede Globo apoiar a inteligência tupiniquim e não os direitistas. Então, como exceção, o jornalista não disse mais do que a verdade nesse caso aqui, né? Os conservadores se limitaram a expor para a sociedade o que aconteceu realmente. Uma criança tocando num homem nu, apenas colocando ali uma ressalva, né? Foi só o pé, né? Então, o pé, né, deve ser na cabeça aí do jornalista uma parte assim separada do corpo, né? Quase santa, que qualquer criança poderia tocar, né? Mesmo sendo o pé de um homem pelado, que não se sabe, poderia sofrer de algum fetiche sexual, né? Bem, embora lá nas imagens do museu, a parte que a menina toca era a perna e não o pé, tá? Então, se a performance não pode ser tipificada como crime de pedofilia pelo Código Penal brasileiro, ela pode ser sim criticada como um ato que quer relativizar os contatos corporais entre adultos e crianças, dessensibilizando a massa. Daí a performance ser enquadrada pelos conservadores como uma ação, entre outras, para amenizar as representações contrárias à pedofilia. Tá? E nesse caso aqui é cômico ver a inteligência tupiniquim se ofender com essas críticas, justo ela que crê que não exista representação verdadeira e que tudo é construção cultural decidida pelo poder de persuasão, né? Outra campanha de grupos de direita nas redes sociais, sintetizada nesta matéria do El País, foi aquela contra o cantor Caetano Veloso. Bem, aqui no caso o jornalista vai dizer o seguinte, abre aspas, assim aconteceu com Caetano Veloso, de quem se desenterrou um velho episódio para recordar que havia começado um relacionamento com a que depois foi sua esposa, Paula Lavigne, quando ela ainda era menor de idade, né? Então aqui faltou dizer que tinha 13 anos, né? Então a hashtag Caetano Pedófilo se tornou trend topic. Bem, não foi inocentemente que Caetano Veloso se tornou alvo desse desagravo público, né? O desagravo, aqui só um parênteses, é uma técnica aí de ação política, né? tão realizada pela esquerda, né? Que faz desagravos públicos, né? Contra os personagens que ela discorda, né? E quando essa técnica aí é utilizada pela direita e se torna algo assim que ela questiona bastante. Então, mas voltando aqui, Caetano é como se fosse um porta-voz oficial da inteligência tupiniquim há tempos, desde lá a ditadura. E estava a todo momento na Rede Globo, né, no Fantástico, etc., discursando favoravelmente às exposições, né? Ou seja, ele ficava na TV dizendo que não havia nelas nada de anormal, que tudo era muito bonito, etc. Daí alguém, né, se lembrou que tal personagem teve uma relação sexual com uma garota de 13 anos, quando tinha 14, quando tinha 40, melhor dizendo. Então, o Caetano tinha 40 anos. Na época, né, deste ato, poderia ter sido presumida sua violência por juízes do STF, já havia jurisprudência nesse sentido. Mas aqui o autor, né, do texto, ele não se recordou de criticar algum estado de exceção, né, que proteja a inteligência tupiniquim dos rigores da lei. Então, depois de criar sínteses toscas das ideias conservadoras
e criticar suas ações nas redes sociais, o jornalista passa a apresentar o perfil daqueles que estão aderindo ao conservadorismo no Brasil. Neste ponto, é nítido o mal-estar da inteligência tupiniquim, pois são os jovens, estes mesmos que passaram ou passam por uma formação educacional hegemonicamente de esquerda nas escolas e universidades, são esses jovens, né? Então, assim o autor vai dizer, abre aspas, então ele vai entrevistar um filósofo aqui da USP, mas o verdadeiramente novo é o aparecimento de um conservadorismo laico, define Pablo Hortelado, filósofo e professor de gestão de políticas públicas da USP. Porque os principais instigadores da campanha contra o Queer Museu não tinham nada a ver com religião. O protagonismo, como em muitos outros casos, foi assumido por aquele grupo na faixa dos 20 anos, fecha aspas. Então, apesar desse filósofo aí estar certo na afirmação de que são jovens que sustentam os grupos de direita no Brasil, sua análise de conjuntura falha gravemente quando observa o MBL, já que ele não consegue caracterizar o MBL e o cita como o principal proponente das ações conservadoras. Bem, o jornalista aqui, ele não percebe que o MBL se capitaliza com todas as ações de grupos que grupos de direita realizam, né? Direcionando sempre para o palco da política tradicional, né, através de lançamento de candidaturas ou de direcionamento de demandas aos políticos, todos esses tensionamentos criados por estes grupos conservadores. Como exemplo, né, o jornalista atribuiu ao MBL as críticas, né, que o jornalista da Globo, veja, sempre a Globo está aparecendo, né, Guga Chakra, recebeu nas redes sociais por chamar os poloneses de nazistas. Veja bem, os poloneses, né? Esses poloneses que querem preservar sua diversidade enquanto nação, contrariando as agendas globalistas, né? Bem, entretanto, aqui o filósofo consultado no artigo, mesmo apresentando várias sínteses assim um tanto quanto confusas, que demandariam assim tempo para serem desfeitas, tem alguma noção do que está acontecendo quando afirma que, veja o que ele vai dizer, abre aspas, a mobilização pelo impeachment foi transversal à sociedade brasileira, então não foi só algo da elite, só a esquerda ficou à margem, certo? A esquerda não participou daqueles movimentos. Mas agora, surfando nessa onda, criou-se um novo movimento conservador com um discurso anti-establishment. Olha, que interessante, ele reconhece que o discurso é anti-establishment. Fecha aspas, né? Então, aqui encontramos, né, um alerta para a inteligência tupiniquim. Sua influência nas escolas, universidades, grande mídia, cinema, editora, etc., etc., não foi capaz de conter um movimento conservador no Brasil, cuja essência é anti-establishment, ou seja, todos esses movimentos são potencialmente contrários à inteligência tupiniquim, né? Por isso aí o seu pavor, seu mal-estar, né? Então, o mais irônico é que no fim do seu artigo, o jornalista afirma que quem está passando uma imagem enganosa da realidade para as massas é o movimento conservador através das redes sociais e não a inteligência tupiniquim através de todos os seus aparatos. Então, quem engana as massas é o movimento conservador, né? Um fake news, né? O movimento conservador. Então, aqui claramente o jornalista quer amenizar o mal-estar de seu grupo, né? Tal como o Gaudêncio Fidelis expressou, né? Abre aspas. Muita gente está assustada e impressionada, fecha aspas. Assim, usando dados do Datafolha, o jornalista afirma que os brasileiros não são mais conservadores do que eram no passado. Pelo contrário, os que apoiam os direitos dos gays, abre aspas, né,
cresceram nos últimos 4 anos de 67% para 74%. Né? Muito bem. Então, dizer para a massa que os conservadores são homofóbicos, ou seja, o discurso conservador não está colando porque os brasileiros são a favor dos direitos dos gays, bem, isso aí pode ter o efeito para a massa, certo? Chamar os conservadores de homofóbicos. Agora, para seus pares, para a própria inteligência, né? Convenhamos que é tratá-los como ignorantes, né? Essa inteligência. Qualquer observador, né, é capaz de dissociar que as críticas que os conservadores fazem aos movimentos LGBTs nada tem a ver com homofobia, né? Não é homofobia. Nenhum conservador quer exterminar a coexistência de gays na sociedade, né? Ou cercear suas liberdades, né? De ter suas fantasias sexuais. Ninguém quer exterminar com isso, nenhum conservador quer isso. Esse dado só mostra aquilo que os conservadores sempre analisaram na sociedade brasileira. Uma sociedade tolerante, tal como deve ser neste caso, né? E que não comete essa sociedade os massivos atentados contra a vida dos homossexuais, tal como os movimentos LGBT dizem acontecer, né? Este dado aí só reforça o ponto de vista conservador sobre a sociedade brasileira. Então, do mesmo modo, quando o jornalista afirma que a segurança vem ganhando terreno entre as prioridades da população, ou seja, a economia, que não é a única fonte de preocupação da população, né? A segurança ela vem crescendo enquanto preocupação, isso, né, também é um alerta para o impacto que o ponto de vista conservador já está causando no Brasil, mesmo com parcos meios de ação, veja, né, só as redes sociais. Pois os conservadores têm na ordem social sua principal reivindicação, né? A reivindicação por ordem social é tudo aquilo que pode conter de mais apavorante para a inteligência tupiniquim. Pois há anos, né, há tantos anos, pelo menos aí meio século, essa inteligência semeia a atração pela desordem de seus hábitos para a massa, né? Nesse ponto é sempre bom lembrar o imbecil coletivo de Olavo de Carvalho, que dizia que em 1996, né, quando foi lançado o livro, que o envenenamento da população brasileira não é de agora, certo? E não foi obra de grupos de direita em redes sociais. Então vamos aqui citar Olavo de Carvalho, abre aspas. Quem tem um pouco de memória há de lembrar que neste país a moda das drogas, na década de 60, não começou nas classes baixas, mas nas universidades, nos grupos de teatro, nos círculos de psicólogos, rodeada do prestígio de um vício elegante e iluminador. Foi graças a esse embelezamento artificial empreendido pela inteligência que o consumo de drogas deixou de ser um hábito restrito a pequenos círculos de delinquentes para se alastrar como metástases de um câncer por toda a sociedade. Bem, o artigo aqui, o final do artigo do El País tem algo aí de patético, né? Porque afirma como se fosse uma verdade universal inquestionável que os pobres brasileiros estariam ao lado de Lula e não de Bolsonaro. Bem, este aí seria um grande alívio para a inteligência, né? Por quê? Né? Estamos perdendo alguns jovens, mas temos a massa de desvalidos junto conosco, pensaria aí a inteligência tupiniquim. Então, se há setores da sociedade com Lula, né, isso se dá porque esperam as benesses do Estado, né? Essa mentalidade aí precisa ser combatida na guerra cultural em curso. Quase toda a inteligência tupiniquim depende do Estado ou do dinheiro das agências internacionais. E esse grupo também quer que os mais pobres também sintam essa dependência.
criando artificialmente uma fonte de identificação com as massas, que deve aí animar os pares aqui do jornalista, né? Para finalizar, é sempre bom lembrar as palavras de Olavo de Carvalho no Imbecil Coletivo. Então, abre aspas. Reivindicar do governo, mesmo aquilo que é teoricamente justo, resulta sempre, na prática, em rebaixamento moral. Um homem que entre por esse caminho acaba por não enxergar outra forma de ação senão a reclamação. Por trás da vociferação raivosa, não haverá dentro dele senão a passividade atônita de um bebê que chora e que nada pode fazer por si mesmo. Um governo que se mete em tudo obriga as pessoas a tudo reivindicarem dele. Portanto, aqui, para finalizar, se a inteligência tupiniquim quer levar consigo as massas para o precipício da dependência do Estado, buraco sem o qual não sobrevive, cabe aos grupos de direita evitar a todo custo esse mal. Contra o discurso de ódio, então, cabe aos grupos de direita reivindicar um espaço de retratação ao jornal para afirmar em alto e bom som nos ouvidos da inteligência tupiniquim a resposta de Olavo de Carvalho a este enquadramento. Abre aspas, fascista é o cu da sua mãe. Fecha aspas. Bem, espero aqui que vocês tenham acompanhado aqui